Mas, cara, você desconversou e não contou o caos do funcionário lá que você ia contar que eu queria saber aquela hora lá. Aí ficou enrolando. É verdade. Do cara doido. Não, depois nós vamos chegar aí. Ele achou que eu ia esquecer, não vou não. Não, apareceu um currículo lá. Eu olhei o currículo do cara em ordem. Trabalhou bastante tempo na net. Qual que é o nome do cara mesmo? Só anos, pra... tudo. pra E aí, chamar ele pra vir aqui começamos, analisei o currículo e falei, vamos trabalhar, né? Tá com a lanterna ligada aí. Queria saber só o que você tá procurando com a lanterna do celular. depois. Cara, eu ligo a lanterna sem querer de vez em quando. Depois é que cagada é essa aí, pô, Pedro? Aí esse cara começou a trabalhar lá, deu um tempo, tava passando na rua, um cara me ligou, deu 2 minutos que ele passou do meu lado, ele falou assim, ô Luiz, você contratou esse cara? Contratei. Que ele mandou uma mensagem, me liga aí, ele falou, você contratou esse cara? Eu falei, contratei. Mas o cara estava trabalhando junto comigo, né? Quando a pessoa entra no escritório, ele vai trabalhar junto comigo para eu direcionar, para ver como que eu gosto de cada trabalho sendo executado para ele poder seguir a linha da empresa. Não vou colocar ele para trabalhar com funcionário inicial. E o cara trabalhando lá, estava indo meio devagar, falou, vamos dar uma chance, tudo, né? Uma coisa que ele ainda não tinha trabalhado. E o cara depois começa, né? O cara é formado em mecatrônica, técnica em mecatrônica. Aí o cara não sabe usar um multímetro. Aí você começa a achar estranho. Aí, ou o nível de TDAH é muito alto, ou sei lá. Fez Tá mecatrônica. tudo mentira, né? Fez Não. mecatrônica com Lego. Eu conferi tudo, o currículo. Realmente, ele se formou em técnica mecatrônica, não sei como, mas... Colando. E aí, Progressão continuada. Colando. Tem muita gente que faz isso. Falou, esse Progressão cara- continuada e cola. ele trabalhou, acho, na desktop, esse cara, que é meu amigo, que foi gerente lá. Ele falou, cara, esse cara me deu um trabalho. Eu falei, por quê? Ele tentou se matar. Caramba. Né? E aí depois eu comecei a reparar umas coisas que o cara falava. Eu falei, puta, realmente o cara é meio louco mesmo, né? E aí... O Luizão ensinando o cara só aqui, ó, fazendo um nó de forca com cabo de rede, assim, ó. Só... Não, e o cara tinha uma marca, assim, no pescoço. Aí um dia eu cheguei e perguntei pra ele, falei, cara, essa marca? Ele falou, foi um dia que eu peguei a faca, coloquei aqui e tentei me rasgar. Falei, cara... Porra, logo num lugar ruim, desce aqui, ó. Vai que certinho. Burro ainda, não velho. sei, Burro ele ainda. Caralho, só quero atenção, não quero me matar, não. Se quisesse, tinha conseguido. Cara, era fundo o negócio. Aí, caramba, cara. Ensina pra ele, Pepe, como é que Não, uns faz. meses atrás a gente tava fazendo, trouxemos um psicólogo, fazendo negócio de depressão, é coisa séria. Blá, 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 Mas setembro já cuidado. foi, mano. Não, já matar. passou, setembro já Agora o passou. cara tá ensinando, falando, Já- "Não, Não, você é agora burro, estamos em Você não novembro. consegue nem se matar. Agora nós estamos em novembro, o Próxima esquema vez é fala dedo pra no ele, ó, botão. Pega Não a tem faca nada a na ver. lateral da coxa, que você põe e gira a faca na lateral da coxa. Não Mesmo tem assim, jeito. eu falei assim, vamos... Falei, qual que é a sua expectativa agora? Ele falou, não, agora eu tô melhor. Eu falei, caramba, né? Vamos ver o que vai virar. Qual que é a sua expectativa agora? Remédio. Acho deu- que remédio vai deu funcionar 2 melhor. anos. Agora eu tô melhor, mas sabe de uma ponte? Aí a gente foi fazer um trabalho. A gente faz serviço em altura aqui só pra saber. A gente foi fazer um trabalho num Aras, aqui em São Carlos. Foi fazer trabalho num Aras Foi lá. fazer carinha na bunda do cavalo. Não, aí era um trabalho simples, era só ajustar um negócio, trocar a caixinha de umas câmeras lá que tava incorreta. Fomos fazer esse trabalho bem simples, ó. Troca de conector, ajuste. Saí de lá, acho que faltou um item, deixei ele fazendo alguns processos. Faltou um item, vim pro escritório, peguei. Dali a pouco o cliente me liga. Tipo, 5:30 da tarde, mas era uma época do ano que estava escurecendo um pouco mais cedo. O cara me liga falando assim, ó, o seu funcionário tá traumatizado aqui com o escuro, ele tá aqui sentado aqui fora com medo, tá até se tremendo. Eu falei, peraí que eu tô indo aí. Aí cheguei lá, o cara tinha largado todas as ferramentas lá e falou, 5:30 não tá escuro. E ele pirou. É mesmo, resetou. Resetou, No deu trampo. bug e travou o sistema operacional, deu tela azul. Que beleza, Aí você velho. recolheu tudo. Aí eu recolhi, ele pegou, saiu da área que a gente estava trabalhando, foi até a casa do Aras e ficou lá doidão.
E aí eu fui lá, recolhi todas as ferramentas, tudo, o cara tinha deixado tudo espalhado. Aí voltei, ele falou, eu tô ligando pro meu pai pra ele me buscar. Eu falei, ixi. E o cara, quase 40 anos. Eu tô ligando pro meu Fudido pai. da cabeça. Caramba, faz... Não ligava pro meu pai nem quando eu tinha 14 anos pra resolver um pepino, imagina agora. Até porque se eu ligasse pro meu pai quando eu tinha 14 anos, ele me arrebentava. É, basicamente isso. Família bem estruturada, você vê, né, Pepe? Bacana, assim. Não, meu pai, se eu trouxesse problema pra casa, eu ia virar o pepino, né? Já ia me arrebentar na paulada. Mas assim, cheguei, no outro dia ele era dia normal de trabalho, cheguei no escritório, ele chegou lá, falei assim, aí ele começou o dia, ó, tô pedindo demissão e tal. Falei, tá joia, você vai trabalhar até quando? Não, agora, acabou. Aí ele falou, não, agora. Então, perfeito. Comecei o dia. Mas assim, era... O Luizão chegou e falou assim, puta, como é que eu vou Ele mandar... ficou com 3 dias. Como é que eu vou com mandar o você? Luquinho embora? A experiência ela é 45 mais 45. Aí eu tô até pensando em mudar de 30 para 30 mais 30 agora, porque você consegue ver se o cara tá desenrolando o trabalho ou não em menos tempo. Então, eu até vou mudar essa parte aí, mas era 45 mais 45, ele, sei lá, com 10 dias ele falou, não aguento. E um tchau. funcionário de 10 dias, ele dá uma despesa grande pro empregador? Não, na verdade que assim, quando ele pede demissão no período de experiência, tem que indenizar 50% só dos dias faltantes da experiência. Ele pedindo? É. Você indeniza 50% só dos dias faltantes. Não foi 10 dias, foi mais, acho que foi coisa de 17 dias. Eu sei que, como ele já tinha recebido o adiantamento e tinha mais um adiantamento em cima que pediu e eu autorizei, no fim a rescisão dele deu negativa e a carteira de trabalho dele está lá até hoje, ele não foi retirado. Tirou outra. Deve ter feito uma digital, hoje Tira outra. Carteira de trabalho é fácil, rapaz. Você tira outra. Mas ele não foi assinar. Vai tentar fazer isso com o passaporte pra você ver. Muitos anos atrás, essa fita de carteira de trabalho, muitos anos atrás, quando eu era criança, pai, desculpa, as pessoas pediam conta, saía do emprego, ficava ali recebendo seguro, mas para conseguir outro emprego, ele conseguia tirar outra carteira, ele ia lá, registrava, então o seguro estava nessa carteira aqui, não dava nada. Não dava nada. Hoje em Então dia o cara trabalhava registrado aqui. É que quando não era informatizado. Hoje em dia é vinculado no seu CPF, no seu CPF. Tanto é que se o cara tiver um MEI, ele não consegue receber. Mas, cara, ó como o Brasil era um bagulho surreal. Mas se você é ME, você consegue. Ó como o Brasil era um bagulho surreal na década de 80. Que eu saiba, não. Se você Consegue. tiver outra fonte de renda, Consegue. o seguro-desemprego, que eu saiba, não... É que agora vai pro ar, isso eles provavelmente... Na vida ainda não é tão Não é relevante. importante, assim, né? Não tem essa relevância. Mas que eu saiba, assim, se for caracterizada outra forma de renda, porque o seguro-desemprego é para quando o cara não tem outra forma de renda. Agora, se ele tem, por exemplo, tem um MEI e está registrado, dificilmente consegue, a não ser que tiver um erro sistêmico ali. Mas pra você ver como o Brasil era na década de 80, quem fornecia o CPF na época eram as instituições bancárias. Não sei se vocês lembram disso. Eu sei porque eu tirei meu CPF no Banco Econômico. Era o SIC. Era o SIC. Eu tirei no Banco do Brasil. Era o SIC, Eu tirei no Banco do Brasil. Isso. E, cara, se eu saísse do Econômico e fosse no Bamerindos, Você tirava outro. eu tirava outro. Eu não cheguei. Quando eu tirei o RG, já era SSP, né? Secretaria de Segurança Não. Pública. O RG, sim. O RG era único. O CPF, quem fornecia, era a instituição bancária. Quando eu tirei meu CPF no já era correio. governamental. Né? Aí depois... Era SIC. Acho que depois mudou o nome e foi pra... Isso. Era SIC que virou CPF. Quando era o SIC que virou CPF, o SIC era uma instituição bancária. E os caras não tinham controle. Cara, era um bagulho que era um papel que a mulher, você ia lá tirar, ela punha na máquina de escrever. Tac, 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 tac. Caralho, isso em 1971 era um
trabalhão, né? Não, cara, eu tô falando no final da década de 80, filho. Não, antes. Não, Vamos não, antes. não. Vamos Não, antes. final da década de 80. Mas já existia máquina de escrever nessa época? Já existia. A máquina de escrever é antiga, cara. Ah, eu sei, mas, né? Foi inventado o quê? 4, 5 anos antes. Né? Aí vem a parte da piada que não pode ir no ar, né? Bebel, salve Bebel.